Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Fora da Norma. Hoje aqui, meu convidado super especial, Américo Matar, diretor da Fundação Telefônica Vivo, e a gente está aqui para bater um papo bastante fora da norma, então acompanhe. Que bom que você está aqui, Américo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ainda bem que a gente fez esse encontro acontecer, né? Fazia tempo que a gente não se via. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Muita coisa aconteceu aí no caminho. E, na verdade, assim, antes de começar, vamos falar pro pessoal de casa quem é, nessa vastidão do universo, o Américo Matar. Bom, o Américo é um cara que acredita nas pessoas, por princípio, né? Eu brinco que eu sou ex-morador de uma favela daqui de São Paulo. Comecei minha trajetória ali estudando em escolas públicas. Então, é alguém que acredita no poder da educação para transformar a vida das pessoas. E eu sou fruto dessa história. Então, por eu ter vivido isso na minha trajetória, sempre aluno de escolas públicas, no final fui fazer uma faculdade particular, porque trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, você não consegue batalhar para chegar no vestibular com pé de igualdade, né? Mas toda essa crença e ver o que a educação tem o poder de transformar as realidades que a gente tem, que as realidades que a gente constrói para cada um de nós, é que me motivou a estar na fundação e essa vontade de fazer uma transformação social. Então, cada um dos jovens que a gente atende nos nossos projetos sociais, sou eu mesmo me atendendo no passado. Então, cada um deles que a gente ajuda a conquistar seus sonhos, a avançar, a crescer, de certa forma eu estou me resgatando daquele passado na comunidade que eu digo para alguns amigos e alguns grupos que eu participo, eu não sei o que é ser um jovem negro na comunidade, mas eu sei o que é ser um jovem branco na comunidade. Então, a gente cria, através dessa mesma origem, conexões humanas. E acho que isso é o principal. Para além da educação, acho que a gente tem que formar seres humanos no final do dia. E esse processo implica em permitir que as pessoas recuperem os seus sonhos, indiferente quais sejam. Esse é o Américo. Que lindo isso, Américo. Que bonito saber da tua história. Eu acho que vem de um lugar de inspiração muito forte, né? Muito, muito honesto. E qual foi essa tua conexão, né? Acho que antes vale um disclaimer aqui. Sim. A Fundação Telefônica Vivo hoje é a principal apoiadora, né? Uma das principais apoiadoras, a pioneira no apoio da 42 em São Paulo, né? Para trazer a 42 para o Brasil. E nós somos muito gratos por todo esse trabalho que pessoas como você fazem, que realmente estão transformando, através de instituições como a nossa, a vida de muita gente. E essa tua conexão com tecnologia vem de onde? Bom, eu sou um migrante digital, né, mas eu não sou um nativo, né? Então, para mim, a tecnologia, eu tenho ainda esforço de entender todas as dimensões desse processo de evolução tecnológica que a gente vive, né? Esses dias eu estava lendo sobre metaverso, te confesso que eu ainda tenho dificuldade de entender o conceito do metaverso e como que eu compro um terreno no metaverso, né? Então, isso para mim ainda é muito intangível, né? Foge um pouco do meu processo característico dos nativos digitais, né? Por eu não ser um nascido nesse período tecnológico, mas eu acho que a tecnologia, ela tem um papel de nivelamento muito importante. Então, a gente consegue, através, por exemplo, de um ensino à distância, você consegue conectar um aluno do Acre a um aluno aqui do Rio Grande do Sul. E a gente já teve essa experiência de misturar esses sotaques através de uma videoconferência, botar esses alunos para conversarem e ver que o resultado ali é muito enriquecedor para os dois. E eu tenho, para mim, que ela tem esse papel de conexão e ela tem o papel, pode parecer paradoxal, de resgatar o humano. Eu acho que a tecnologia ela não nos desumaniza, ela nos conecta uns com os outros, porque ela permite que a gente conheça pessoas diferentes. Infelizmente, a gente vive um momento que ela é usada para uma outra finalidade e acaba gerando essas polaridades, essa visão maniqueísta do mundo, né? Que ou você está comigo ou você está contra mim. E eu penso diferente, eu acho que a tecnologia ela tem esse papel de humanização e de conexão das pessoas. Então, para mim, ela é um instrumento nivelador a serviço de desenvolvimento humano. E a 42 foi algo natural. Porque quando a gente conheceu o projeto lá em Paris, ainda embrionário, e aí a gente descobriu que tinha a Karen e o Gui aqui em São Paulo, a Karen lançando o projeto com o Guilherme, com um PowerPoint debaixo do braço, com uma ideia, e falou, Karen, a gente precisa fazer isso aqui acontecer. E aquele brilho nos olhos da Karen, a energia do Guilherme, conhecer os jovens da 42 de Paris, que foi a primeira unidade que a gente teve a chance de visitar lá em loco. E só um parênteses, né? Pra mim foi engraçado quando o avião chegou em Paris, eu falei, cara, da onde tu tava há 25 anos atrás na comunidade e o avião pousando em Paris, né? Olha a responsabilidade que você tem de levar isso para nosso país, para outros jovens. Então, quando ela trouxe o PowerPoint, para nós foi absolutamente natural. Porque a gente viu o poder transformador que isso teria na vida das pessoas, principalmente pela crença no potencial individual de cada um. Eu acho que esse é o brilho da 42, porque se você olhar as metodologias, o conceito técnico por trás, tem outras escolas que o oferecem.
Mas esse desenvolvimento humano é o diferencial da 42 e a crença no potencial de cada um. Todos podem programar, programação é para qualquer um. E aquelas estatísticas que a gente vê dos nossos cadetes, quando a gente olha lá, 70%, 80% nunca programaram na vida. Então isso me chama atenção. Então esse poder transformador de dar oportunidades, fazer com que as pessoas resgatem a autoestima delas por passar por um processo que é totalmente diferenciado, isso nos encantou desde o princípio. E acho que a segunda dimensão é como que eu aproveito essas práticas pedagógicas que a 42 utiliza, que também, novamente, a gente tem um novo paradoxo aqui, né? Que é uma escola sem professor, sem as aulas recorrentes, mas como é que eu uso essa prática pedagógica, esse processo de construção do Human Coder para levar para a escola pública? Como é que eu faço essa ponte? Então esse é um desafio que a gente tem encarado e mais para frente eu te conto um pouquinho mais aí do que a gente pensou para isso, mas a gente tem pensado muito nesse outro aspecto, de como levar esses aprendizados para a escola pública. Muito legal que você está falando sobre acesso, né? E eu acho que uma das coisas que mais me encanta na 42 é justamente essa mudança de perspectiva, uma mudança de paradigma, né? De que você tira da pessoa que menos tem ali na história a responsabilidade de pagar pelo ensino. Né, já que hoje em dia a gente está precisando de tantos programadores, tantas programadoras, e eu acho que a Fundação faz trabalhos maravilhosos também em outras faixas etárias, né, com crianças, com jovens, mas tirar desse pessoal essa responsabilidade de ter que pagar pela educação, sendo que é algo muito caro e que é tão necessário, né? Então, hoje, a 42 poder ter o título de ser uma das melhores escolas de tecnologia do mundo e ser completamente gratuita, e ter dentro do seu dia a dia ali pessoas que nunca programaram, que muitas vezes estão aprendendo do zero e se tornando programadores e programadoras incríveis. Inclusive, se você ainda não acompanha o canal, dá uma olhada que a gente tem uns vídeos aí dos cadetes contando as histórias deles de transição de carreira e coisas fantásticas que acontecem. Dentro disso, você trouxe esse gancho de escolas públicas, né? Escolas que são hoje administradas por órgãos públicos pelo governo. E a gente sabe que, principalmente depois de 2 anos de pandemia, a gente tem muitos números aí nos provando que o problema, que já não era fácil, que já era um problema bastante grande, está ainda mais desafiador. Então, eu queria ouvir de você, assim, com essas histórias que vocês veem, né, e com o potencial, por exemplo, de uma 42, que obviamente é uma escola fantástica, mas ainda é uma escola que não consegue atender... É uma limitação de escala, exato, né, ainda não consegue escala. Como é que a gente consegue entender esse modelo e escalar isso para escolas públicas? Eu queria voltar a um ponto que você falou dela ser gratuita, né? Eu lembro que nos primeiros cadetes que passaram, teve um menino se não me engano, do Jardim Pantanal, zona extremo leste de São Paulo, que ele falou pra gente que aquilo não era um lugar para ele, que a 42 tá ali nas Picoeu, tá ali na Vila Madalena. Ele falou, olha, para almoçar aqui é 40, 50 reais, eu não tenho. E daí a gente pensou em mais uma inovação que o Brasil puxou, né, para motivo de orgulho nosso também, que foi o processo de bolsas de estudo. Então, acho que isso permitiu, acho que não adianta só a gente convidar para festa, né? A gente tem que chamar para dançar, como se diz por aí. Então, as bolsas de estudos permitem que esse aluno da periferia frequente a 42 e ele consiga cursar todo o período formativo dele. Eles ganham para estudar, né? Exatamente. Acho que essa é a mágica, sabe? Eu tenho algumas opiniões também sobre isso, sobre até o ensino superior, que a gente deveria criar uma forma também de algo parecido dessa natureza, para gerar maior inclusão. Não adianta, acho que a cota cumpre um papel super importante, mas a gente pode ir além da cota. A gente precisa dar suporte para esse aluno. Um aluno da periferia que entra em medicina, que é um curso de período integral, e ele precisa eventualmente ter um trabalho para subsistência, como é que ele vai conseguir fazer? Então, acho que a ideia da bolsa na 42 foi justamente para esse aluno que precisava trabalhar, muitas vezes num emprego, num subemprego, sem nenhum tipo de juízo de valor, por favor, mas ele consegue ter dedicação ao curso e com isso vai ter um ganho de renda no futuro muito superior ao que ele teria se continuasse na trajetória normal. Agora, sobre a educação pública, a gente pensou muito sobre isso, é sempre um dilema, porque a escala do Brasil para a escola pública é muito grande. Só aqui em São Paulo nós estamos falando de 5.500 escolas. São 3,5 milhões de alunos. Quando a gente olha isso no universo nacional, são 150 mil escolas públicas, com mais de 42 milhões de alunos. Então, para você levar um projeto com esse nível de especificidade para uma visão tão ampla e que necessita de uma certa normatização, de um grau de formalidade, as próprias exigências regulatórias no nosso modelo educacional, a gente precisava entrar dentro da escola com o professor da escola pública. Então, a gente pensou num curso de ciência de dados. Então, como é que eu pego a reforma do ensino médio? Então, vou dar um passo atrás, explicar um pouco mais, um tema mais chato, pessoal, mas tem um pouco de paciência, a gente chega lá. Na reforma do ensino médio, você tem o 5º itinerário técnico profissionalizante.
Então a gente criou um curso de cientista de dados em nível técnico. Esse curso não existe em nenhum lugar do mundo, o cientista de dados normalmente é um nível superior, mas a gente criou ele para o ensino técnico. E dentro do curso, ele tem 1000 horas de conteúdo, a gente fragmentou as disciplinas em blocos de 300 horas e de mais ou menos 50 horas cada unidade formativa. Então isso permite que um aluno que escolha os outros itinerários, que é ciências da natureza, humanas, matemática e linguagens, possa fazer um módulo de Big Data. E ele já recebe um microcertificado. Então essa foi uma inovação que a gente aprendeu com a 42, da tecnologia de ponta, chegar em todos os alunos. Ou seja, a visão de que programar é para todo mundo realmente. E o principal desafio, ele não está nem no aluno, ele está em preparar o professor para dar essa disciplina dentro da sala de aula. Porque o ensino público, ele exige que você tenha um professor dentro da escola que faça a mediação desse conteúdo. É até uma ressignificação do papel do professor e ele se torna ainda mais importante nesse momento, né, Mari? E pós-pandemia, ocorreu algo que evidenciou as nossas distorções tecnológicas de acesso. Porque quando fechou todas as escolas, o aluno de uma escola particular, ele não teve problema de conectividade. A escola, ela não é uma escola digital, vamos lembrar. O professor simplesmente pegou lá e colocou a aula dele agora no vídeo, em videoconferência, seja um Google Meeting, um Teams, enfim, qualquer ferramenta dessas, e transmitia suas aulas. O aluno da escola pública não teve acesso. Porque ele tem 2 fatores. O professor não tinha como transmitir e o aluno não tem como receber. Porque muitas vezes ele tem um pacote de dados pré-pago. E aí nós pensamos em alguns modelos de parceria com o governo, criamos algumas soluções. Em Sergipe, por exemplo, foi utilizado o rádio. A velha mídia foi utilizada para transmitir educação. Que a secretaria imprimiu 70 mil cartilhas e mandou entregar para os alunos e durante o dia eram transmitidas as aulas. Então foi educação nas ondas do rádio. Foi o que foi feito. 2021. Mas foi essa inovação, porque os alunos ali estavam totalmente desconectados, né? Você não ia conseguir conectar. Então a gente tem um país que tem desigualdades muito extremas. Então pensar no modelo onde eu consigo ensinar ciência de dados para um aluno da escola pública do ensino médio que possa se formar com uma tecnologia, com um curso de qualidade, prepará-lo para o mercado profissional, para que ele faça suas escolhas, né? Para que ele tenha opções. Foi a maior inovação que a gente pensou a partir das experiências da 42. Então o modelo ele é totalmente flexível, o aluno, aprendizados, né, da nossa galáxia, o aluno ele escolhe a rota formativa que ele quer fazer e ele recebe microcertificações ao largo do processo. Então o aluno que está estudando ciências humanas, por exemplo, ele pode cursar Big Data, Data Analytics e Cybersecurity, por exemplo. Ele vai ter 3 certificados dessas 3 disciplinas. Cybersecurity já é nível técnico? Já é nível técnico. Olha que fantástico. Então a gente tá... E a minha equipe, eles ficam meio loucos comigo, porque eu já tô pensando agora em blockchain, já tô pensando em metaverso. NFT. Fala, não, calma, vamos ensinar primeiro o que nós estamos nos propondo, depois a gente vai para blockchain. Mas eu acho que a gente tem que ter essa ambição de levar para o ensino público essas tecnologias exponenciais. E quanto mais cedo a gente começar a falar delas, para esses nativos digitais, que essa garotada que está chegando por aí, que o chip deles é diferente do meu, eles se familiarizam muito rápido. Então, eu escutei uma ocasião de uma pessoa falar, olha, isso é muito sofisticado para o ensino público. Aí aquilo me bateu de um jeito meio estranho, eu falei, mas por que é sofisticado? Não, o aluno da escola pública não vai conseguir acompanhar. Eu falei, mas por quê? Porque ele tem uma deficiência de base. Eu falei, então nós temos que fazer um curso melhor ainda, para garantir que ele consiga acompanhar. Nós temos que dar todo o suporte para ele, porque essa fala me chamou muita atenção que o preconceito está dentro de cada um de nós, nossos vieses inconscientes. Então, por que levar para o aluno da escola pública uma formação de nível tão sofisticado se ele não tem base? Mas é porque ele não tem base que eu vou levar a essa formação, para estar conectado ao interesse dele. Então, quando eu falo para ele, cara, você pode desenvolver games agora. Você tem uma oportunidade de chegar lá no programa de menor aprendiz das empresas e falar, olha, eu tenho um certificado de Big Data. Mas você entende o conceito? Não, eu sei trabalhar com Python, eu sei trabalhar com Java. Isso muda o panorama da empregabilidade. E um outro dado, Mari, muito cruel, né? O nível de abandono do ensino médio já era horroroso, era por volta de 19%. Na pandemia está apontando para 30%. Nós temos 6.400.000, desculpa a licença poética, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de alunos no ensino médio. 30% estão dizendo que não voltam para a escola. Isso é assustador. E são mais de 1.800.000 alunos sem perspectivas, que não enxergam o futuro, que não conseguem enxergar uma saída
para a situação que eles vivenciam. Então, eles não veem valor na educação que está sendo recebida, entendem que aquilo não agrega para a vida deles e simplesmente abandonam a escola. Então, essa é talvez a maior crueldade do nosso sistema educacional, é a exclusão. A gente fez bem esse trabalho e agora nós estamos perdendo o jovem. E é engraçado, né? Porque é justamente isso que você está falando. As pessoas, elas acham que precisam abandonar os estudos para trabalhar. Então, até mesmo na 42, nós temos alguns alunos que falam, não, eu quero ser motorista de aplicativo. E não tem o menor problema em ser motorista de aplicativo, mas você pode desenvolver os aplicativos. Então, por que se limitar, né? Então, tem uma coisa que eu acho muito bonita na 42, editor, coloca aí umas imagens do espaço no vídeo, que o espaço é muito lindo. Então é um mar de computadores, os computadores de ponta, super sofisticados, em que as pessoas têm acesso e todas as pessoas têm acesso. Então todo mundo que estuda lá pode estar usando aqueles computadores. E eu lembro que no começo, né, muitas pessoas questionavam, poxa, mas vocês são uma ONG e vocês têm esses computadores incríveis, aqui a 42 é tão sofisticada, caríssimo. Para ser uma ONG, né? Por que não dar o melhor para as pessoas, né? Então por que a gente vai limitar? Se fosse uma escola hypada que fosse cobrar dos alunos, daí sim podia ser uma coisa de outro planeta. E por que a nossa escola aqui é aberta para as pessoas que querem estudar, não pode ser, né? E ela traz muita referência. Eu vejo muitos dos alunos sentindo uma autoestima muito grande, né? Então as pessoas falam... Você resgata a autoestima dele, né? Exato. Esse lugar é para você, cara. Exato. Não importa de onde você veio. A estar aqui é mérito teu. Você merece estar aqui. E o preconceito que você falou, né? Das pessoas, não, mas você tá dando um iMac para as pessoas trabalharem e depois... E depois a gente espera que ela consiga construir uma carreira suficiente para ela comprar um se fizer sentido para ela. Tipo, ela não está limitada que ela nunca vai ter acesso àquilo, não. Ela está trabalhando e estudando justamente para entender que aquilo é algo legal para ela e que ela pode construir, pode conquistar o que ela quiser. Mas sabe que me chama a atenção isso, Maria? Que tem uma síndrome que eu creio, que eu acho que existe, que é a síndrome do coitadinho. Então, é aquela doação, aquela ação filantrópica, por favor, tem todo o seu valor, não entendam mal o que eu vou dizer, mas que trata o outro como um coitado. Ele precisa de mim, então eu vou lá ajudar ele. Então eu não vou dar um computador de ponta, porque isso aqui é muito. Vamos dar um computador mais ou menos. Então esse processo que eu chamo de coitadismo, ele na verdade não é para o outro, é para que eu me sinta útil, atendendo o meu ego de que eu estou ajudando aquela pessoa. Isso para mim é diminuir o outro. Então não importa de onde você veio, a oportunidade está aqui, cara, vem para cá. Pô, você precisa de uma bolsa. Acho que o exemplo da bolsa, né, para construir aqui, para quem está nos ouvindo entender, a bolsa de estudo ela é autoatribuída. Então isso é maravilhoso, porque o primeiro pensamento mecanicista, pensamento do século passado, cara, vai ter fraude. Não, vai ter fraude, Pô, e não é isso que acontece. A gente vê cadetes devolvendo a bolsa. Falou, tô trabalhando, não preciso mais, passa para outro que precisa mais do que eu. Ou um cadete que tem uma condição melhor, falou, quero fazer uma doação para a caixinha daqui da 40 para ajudar os outros que estão com um pouco mais de dificuldade. Então, eu acredito que quando você empodera, quando você dá oportunidade para as pessoas, elas amadurecem. Então, quando você trata as pessoas como adultos, eles reagem como adultos. Se você infantilizar, eles vão reagir como crianças. Você começou a sua frase você começou a sua fala com uma frase que eu acho maravilhosa, que é eu acredito nas pessoas. E eu acho que é muito sobre isso, né? A gente confiar de que e ver isso acontecer é muito legal. De, por exemplo, se a gente deixa uma caixa com dinheiro em cima da mesa da 42 e fala, olha, o sanduíche aqui custa R$10. Você pode ter certeza que no final, quando a gente olhar a caixa, vai ter mais dinheiro do que tinha antes. Porque as pessoas, elas não só pagam o sanduíche delas, como elas acreditam que ainda podem retribuir para alguém que talvez não possa comprar. Então, essa troca é muito bonita e ela parte da confiança. Porque se de repente existisse uma desconfiança, talvez as pessoas ficassem já, né, com medo de como iam reagir e quando você sente a confiança, você quer retribuir essa confiança com mais confiança. É o modelo da abundância versus da escassez. A escassez, não, vamos pôr a trava aqui, tal, código, passa o cartão, senão não libera. O modelo da abundância deixa aí. Você quer pegar o sanduíche? Custa R$10, põe na caixinha R$10. Então, eu acho que essa lógica da abundância, ela permeia todo o modelo da 42 e ela está muito conectada à nossa crença no jovem, nos alunos, nos professores da rede pública. Eu não vi até hoje nas minhas andanças pelas escolas do país, que a Fundação me permitiu e me deu um presente de conhecer muitas escolas pelo país, nenhum professor que não vibrasse com o sucesso de seus alunos, que não tivesse uma vontade ferrenha de ensinar,
e de ver seus alunos crescendo e crescendo para além até do crescimento que ele obteve como professor. Então, eu de fato, Mari, acho que a gente tem que potencializar cada competência que já existe dentro de cada um desses alunos, de cada uma das pessoas. Se a gente partir deste princípio, em que a minha humanidade se conecta com a tua, ainda que nós sejamos absolutamente diferentes, e graças a Deus que somos diferentes, somos uma sociedade colorida, uma sociedade multiforme, graças a Deus que somos assim, mas se a gente conseguir enxergar a nossa humanidade, a gente se conecta e a gente começa a enxergar as potências que existem nessas diferenças e não as diferenças que nos diminuem. Eu vejo a diferença não como um fator que nos afasta, mas que nos conecta. Puxa, que bom que você gosta de português e gosta de matemática. Ótimo, vamos sentar junto e a gente vai se complementar nas nossas competências. Pegando aqui um exemplo bastante caricato. Mas eu acho, a nossa crença dentro da fundação é que isso é o que faz a diferença de uma sociedade mais equânime, mais equilibrada. É quando as pessoas conseguem se enxergar e ver a potência do outro. E como juntos a gente constrói algo melhor que individualmente a gente ia conseguir fazer. Você falou sobre professores que vibram, né, com o desenvolvimento dos seus alunos. Acho que a 42 ela também vem para questionar muito o papel do professor, não a figura em si, né, porque para quem conhece um pouquinho a 42, ela é conhecida por ser uma escola sem professores. E o que choca bastante, mas não tem ninguém que ajuda? Não, ninguém que ajuda os alunos no dia a dia. Sim, nós temos uma equipe pedagógica responsável por desenvolver todos os desafios, por colocar os projetos no ar, por fazer essas correções, mas elas não têm interface direta, porque a gente acredita muito, obviamente, estamos falando aí de uma faixa etária que começa Sim. em 18 anos, né? Então o papel do professor é absolutamente indispensável para crianças e faixas etárias mais jovens, mas a nossa provocação para faixas etárias um pouco mais avançadas é muito de desenvolver autonomia, né? E que o jeito que a educação foi feita, foi elaborada até hoje, a figura do professor ela precisava ser detentora absoluta do conhecimento indiscutível. Então, se o professor ou professora falou tal coisa, aquilo é indiscutível. E colocando o professor ou professora em um lugar muito desconfortável também, de que eu preciso saber de tudo. É quase desumanizante, né? Exato. Você falar de um ser que sabe tudo, que é onisciente de todas as disciplinas, né? E que você tira a possibilidade de vulnerabilidade de um professor. Sendo que os professores e as professoras aprendem com os alunos também. E o jeito que a gente... essa hierarquização, né? O professor tá aqui, os alunos estão aqui, e um manda, os outros obedecem. Hoje a gente vê, né, a quantidade de professores e professoras que estão sofrendo de burnout, que muitas vezes estão em salas de aula absolutamente lotadas e que a molecada já não tem mais respeito e que às vezes está com celular e acaba deixando todo mundo meio no limite. Então, como é que você vê, queria ouvir de você, Américo, como é que você vê esse modelo da 42, né? O que ele poderia trazer de inspiração, de provocação para outros modelos de base? Eu acho que ele já traz, ele tem quando a gente olha as metodologias ativas, né, os pensadores da educação brasileiros, né, o Anísio Teixeira, o próprio Paulo Freire, Piaget, os modelos internacionais, Piaget, Montessori, e você olha esses modelos pedagógicos, quando você observa as metodologias ativas, elas estão com a primeira base que o aluno tem que ser empoderado e tem que recuperar sua autoestima, sua capacidade de aprender. Então, o professor, ele tinha uma fantasia que a tecnologia substituía o professor. Há uns anos atrás, a gente escutava essa falácia. Eu chamo de falácia porque é isso mesmo, porque não substitui, como você disse, nos anos iniciais. É fundamental que se tenha esse professor, mas o papel dele ele se tornou mais importante. Então, o professor do ensino médio, ele tem uma concorrência com as redes sociais. Os alunos estão conectados a todo tempo. Tem ansiedade de olhar alguma coisa. Então, ao invés do professor, por exemplo, mandar desligar os celulares, ele pode usar os celulares a favor da aula. Eu lembro do meu velho professor de história, o professor Joca, ele falava o seguinte, para mim pouco importa se o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, ou 21, ou 23, ou 1º de maio. Alguém estava lá e tirou uma foto com a Folha de São Paulo com a data do dia? Ou com o Estadão? Para não ficar num jornal só, não fazer merchandising, né? Mas não tem isso. Então, o que eu quero saber de vocês é qual era o contexto histórico que o Brasil foi descoberto. O que estava acontecendo no mundo naquele momento? E ele dava a prova com consulta. Ele falou, não quero uma prova igual, porque eu quero saber o que vocês pensam. Eu não quero provas iguais. Então, as provas dele todas com consultas e pedindo o teu raciocínio lógico.
Então, talvez intencionalmente, ele fazia algo que hoje o professor tem que fazer e tem que mudar a abordagem para ser o mediador do conhecimento. Então, o professor pode falar, olha, pessoal, todo mundo está com o celular, conecta o Wi-Fi da escola, quando assim eu tiver, as escolas que têm Wi-Fi, pesquisem para mim, data do descobrimento do Brasil. Ah, legal, achamos lá, 22 de abril. Beleza, o Google te dá. E ele pode fazer essa provocação. Qual era o contexto histórico? O que estava acontecendo no mundo naquele momento? Revolução Francesa, por que ela aconteceu? E aí você cria uma discussão com os alunos para eles debaterem o conhecimento, debaterem esse tema, e o professor ele media essa discussão. Porque o Google te dá resposta para muitas coisas, mas ela não é uma resposta qualificada. Então o professor ele ocupa um papel de destaque na qualificação do conhecimento e enriquecendo o senso crítico dos alunos, a capacidade de argumentação, a capacidade de pesquisa e de obter as próprias respostas. Quando se fala muito do professor na sala de aula, essa visão é cartesiana, né? O professor lá na frente, o quadro atrás dele, ele é o saber absoluto dentro da sala de aula. Pelo contrário, hoje ele tem que estar aberto ao questionamento, ele tem que estar aberto à provocação, tem que estar aberto à dúvida. E se ele faz isso, ele começa a ter uma aula muito mais dinâmica, muito mais engajadora. Então, esse modelo é muito parecido com o que acontece na 42, na aprendizagem par a par, de um aluno com o outro, de um cadete com o outro. Então, se você leva esse modelo para dentro da educação pública, que parte do princípio que cada um daqueles alunos é capaz de aprender, e o professor tem um papel importantíssimo de mediar esse conhecimento e de guiar essa rota de desenvolvimento, você certamente acessa o melhor de cada aluno. E você começa a ter uma aula mais atraente, mais conectada aos interesses dessa garotada, do que simplesmente ir lá expondo um monte de conteúdo, né, Mari? A gente viu uma sala, só para costurar esse ponto, os alunos iam fazer uma visita a campo, estudavam um tema, que é a educação por projetos, voltavam para dentro da escola, 3 meses de trabalho naquele tema que ele escolheu e culminava com uma feira de apresentação dos projetos. Então você está estimulando o empreendedorismo, a iniciativa, o trabalho em grupo, o amadurecimento das ideias, contextualização do que ele está fazendo. E sem perceber, os professores, sem que o aluno percebesse, aliás, sem que o aluno tivesse consciência, ele está aprendendo matemática, português, história, todas as disciplinas correntes que fazem parte do nosso currículo. Então, acho que a BNCC veio para dar essa normatização, mas ela permite essa flexibilidade. Então, você trabalhar por projeto, por roteiro de aprendizagem, respeitar os tempos, que isso é muito legal, que eu vejo na 42, o respeito aos tempos de cada um. Ele aprende por si só, mas ele escolhe o horário que ele quer aprender, a quantidade de tempo que ele vai colocar nessa atividade. E isso você pode fazer dentro da escola pública também. Requer alguns ajustes no modelo de trabalho do professor, no modelo de gestão da escola, mas é possível fazer. Então, acho que você atuar, eu penso que você trazer essa flexibilidade que o modelo da 42 dá para dentro de uma escola pública é totalmente viável. Não é uma cópia ipsis literis, como você falou, a níveis de maturidade diferentes, modelos diferentes, mas você consegue trazer o principal conceito, que é empoderar o aluno. É a famosa sala de aula invertida. Colocamos o aluno no centro e o professor passa a ter esse papel de auxiliar na gestão e na curadoria dos conteúdos e do conhecimento. Muito mediador, né? Eu também vim de escola pública e quando você fala, eu volto para aquele lugar que uma das minhas principais dificuldades, né, na época da escola é que eu era uma criança bastante agitada, bastante ativa. Depois eu descobri que o nome disso era criatividade, né? Mas na época chamavam minha mãe direto na escola e era muito engraçado porque as aulas que eram mais difíceis para mim eram as aulas que menos me faziam pensar. Que eram as aulas que eu precisava decorar alguma coisa, ou que eu precisava sentar na cadeira e ficar olhando alguma coisa. Aquilo para uma criança é um horror, né? É um desespero, porque você está tirando dela a possibilidade de explorar o mundo, de se questionar, de tentar descobrir e arranjar novas respostas. Você está pasteurizando essa criança, você está normatizando ela na régua, né? Eu fui expulso de 5 escolas, tá? Então não se preocupa. Eu também não me adaptava ao modelo tradicional, eu não aguentava aquilo, né? E isso é engraçado, né? Porque a gente tem a máxima, né, de que a escola ela foi feita tal e qual uma fábrica. Então, que tem um sininho para entrar, sininho para sair, horário de intervalo, todo mundo sentado em fileirinha como uma linha de produção. Olha o formato dos prédios. São prédios retangulares, normalmente sem grandes intervenções artísticas, são prédios normalmente cinzas, cheio de grade para tudo quanto é lado. É zero estímulo à criatividade. Ali é para você realmente se normatizar e nivelar todo mundo na média geral. É bem isso. E daí acontece, né, do pessoal... Aquela criatividade reprimida acaba saindo... O pessoal que é expulso, acontece. Pois é. Deixa eu te perguntar,
Américo, falando sobre isso, né, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante e cada vez mais importante de olhar para a possibilidade de trazer mais diversidade para a tecnologia, né? Não só na tecnologia, eu acho que todas as áreas estão trazendo essa reflexão, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar hoje para revistas, para mídia e ver corpos diversos, cores diversas, gêneros diversos. E eu queria ouvir de ti, assim, por que você acha que é importante essa diversidade na tecnologia? Porque ela reflete a nossa sociedade. É simples assim, não dá para você ter uma empresa ou uma área com uma homogeneidade, de um padrão homogêneo. No mínimo, você vai perder riqueza de informação. Eu acho que do ponto de vista dos negócios, do business, né, e falando especificamente da Vivo, a gente tem um programa de diversidade dentro de casa, que olha 4 dimensões diferentes, que nós escolhemos: o PCD, o gênero, a LGBTQI+, e raça. Porque a gente percebeu que faltavam executivos negros, faltavam mulheres executivas negras, faltavam PCDs em posições de liderança. Então, quando você começa a olhar que você tem uma área homogênea, tem que ficar preocupado, porque ela não está refletindo a riqueza que a nossa sociedade tem. A nossa sociedade ela tem zero homogeneidade, né? Por característica, a gente é composto por uma diversidade, uma miscelânea de DNAs, uma miscelânea de culturas, né? E de sotaques, que graças a Deus é assim. Então, o povo brasileiro talvez é o que mais se mixigenou globalmente. A gente tem um mix aqui de todas as raças praticamente do planeta. Isso, se a gente perde essa riqueza da diversidade, eu volto no meu comentário anterior, que é a nossa diferença que gera riqueza, que gera beleza. Então, se eu sou capaz de entender as diferenças, respeitar essas diferenças e trocar com você, a gente vai aprender muito mais. Então, um negócio que vai desenvolver um produto, se ele é composto só por um determinado estereótipo, ele vai ser limitado, ele não vai atingir a sociedade inteira. Então, ele precisa ter ali naquela composição de equipe pessoas que reflitam essa riqueza social, socioeconômica, de raça, gênero, LGBTQI+, PCDs, que tragam esses novos elementos para a discussão. Porque senão ele vai ficar uma empresa muito engessada, muito limitada nos seus produtos, no seu acesso, na sua forma de se comunicar com as pessoas. E acho muito importante, né? Tem as polêmicas que surgem por aí, mas eu acho muito importante você se sentir reconhecido. Então, quando surge um filme que mostra algo que é uma parte talvez mais conservadora no mau sentido, eu não tenho problema com conservadorismo, mas eu tenho problema com o sentido tóxico dessas expressões, que observa um beijo homossexual. Qual é o problema? Nós tínhamos o beijo hétero. Qual é o problema de ter um beijo homossexual? Então, precisa ter esses exemplos para romper esses paradigmas e as pessoas se sentirem reconhecidas. Então, acho que a beleza da inclusão é justamente você trazer riqueza e diversidade de opiniões. Eu acho que quando a gente tem uma equipe diversa, quando você tem um grupo e acho que isso na 42 é muito presente, quando você tem essa diversidade, permite um enriquecimento muito maior. Exige, obviamente, muito mais respeito, muito mais tolerância. O olhar empático ao outro, e não é o olhar simpático, o olhar empático ao outro. Compreender da onde vêm as origens das pessoas. E isso traz para nós uma riqueza que, infelizmente, a gente acaba perdendo se a gente leva esse caminho de ter só um grupo de liderança. A gente perde isso. Isso é uma decisão de negócio mesmo, né? Porque como você comentou, exato, se você tem apenas um grupo, esse grupo que é homogêneo vai olhar para os mesmos desafios. Então, a chance da sua empresa, de repente, sofrer uma rasteira de onde não está nem vindo. E você fica muito limitado. Você fica muito limitado. Esses 3 grupos aqui são acompanhados pelo presidente da Vivo. Os 4 grupos, na verdade. Tem uma equipe que reporta ao presidente da Vivo. Tamanha a importância estratégica dessa questão dentro da casa. Porque não dá para você ter uma empresa que está numa sociedade multiforme, multicolorida, e você ser homogêneo. Você tem um perfil que é basicamente branco, hétero, nas posições de liderança. Não dá para ser assim. A gente precisa trazer essa riqueza, porque senão até os problemas que surgem, a sua capacidade de pensar em propostas e inovação, ela se limita. Isso é muito legal, porque dentro das empresas, né, óbvio que a diversidade ela é um longo caminho, né? Então acho que é muito importante as empresas estarem dando passos
e passos largos mesmo, de tipo, a gente vai olhar para isso vai ser, né, como você disse, isso vai ser uma das bases da casa. Dentro da 42 mesmo, a gente tem uma série de compromissos globais, mesmo em trazer mais mulheres para a tecnologia. Dentro da 42 São Paulo, a gente tem uma preocupação enorme em ter mais bolsistas. Então, hoje, 26% dos nossos alunos são bolsistas, pessoas muitas vezes de área de vulnerabilidade que ganham para poder estudar. E é super importante você ver a diferença que esses olhares de você dar oportunidade, né? E, na verdade, essas pessoas saírem da invisibilidade e conquistarem as posições que elas merecem, isso traz um benefício como um todo. Você falou sobre comunidade, eu acho que dentro da comunidade a gente tem passado por uma série de aprendizados dentro da 42, que é um espaço de diversidade, e um espaço de diversidade é um espaço muito delicado também, porque são pessoas com vivências diferentes, histórias diferentes. Então, reforçar o respeito, reforçar a colaboração e reforçar esse olhar empático é um trabalho exaustivo, e tem que ser exaustivo, para que seja um espaço de segurança para que todas as pessoas se sintam incluídas ali. Porque é muito fácil, né, como você disse, trazer a pessoa para a festa e não chamar ela para dançar. Então você traz porque você quer ter um número que significa nada, e essa pessoa não consegue se desenvolver ali vamos dentro. pro baile de gala, mas você não tem smoking. Poxa, exato. Mas você foi convidado. Olha só como eu sou diverso. Eu convidei ele, não tem smoking. Então é um exemplo bobo, mas eu acho que a diversidade tem que ser um tema estratégico para todos nós. Enquanto a gente tiver essas fronteiras emocionais de lidar com as pessoas diferentes, a gente vai continuar sendo uma sociedade desigual, por princípio. Então, a gente tem que lidar com essas diferenças. E até uma conversa que eu tive antes de estar aqui com você, de que as crianças não nascem com preconceitos. Elas não nascem odiando. Isso é ensinado. Então, se a gente pode ensinar esse outro lado, a gente também pode ensinar a aceitação, a gente pode ensinar o amor, a gente pode ensinar o respeito. Então, é simplesmente uma questão do que nós estamos transmitindo e do que nós queremos para o futuro. Falando em futuro, qual é a tua visão para o futuro próximo aí de 5 anos em relação à educação? Eu sei que é difícil falar isso, mas eu não sou Alice no País das Maravilhas, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a foto é ruim, o filme é bom. Então, quando eu olho o filme eu quero dizer, eu olho os 30 anos educacionais para cá, eu vejo uma evolução. Eu acho que a gente tem uma reforma do ensino médio que, com todas as críticas que a reforma, críticas justas que ela recebe, ela é uma reforma que a gente tem que dar continuidade. A gente tem que avançar na reforma. Então, eu acho que ela vai permitir aos alunos muito mais flexibilidade, muito mais capacidade de construir a partir dos seus desejos, dos seus interesses. Eu acho que a gente tem, sim, uma dívida que precisa ser sanada com a educação pública. A gente conseguiu um trabalho de inclusão, ainda que eu tenha te dado um número aqui de abandono que nos preocupa, mas a gente tem 97% dos nossos adolescentes e crianças estão na escola. O que a gente tem que focar agora é na qualidade. E é possível recuperar. Às vezes eu escuto umas falas, é uma geração para recuperar. Não, não é uma geração. E a gente tem cases dentro do Brasil que mostram que é possível dar um salto de qualitativo com boa gestão, com envolvimento dos professores, com conteúdos diferenciados, adequando o ambiente escolar, deixando, como a gente falou aqui, aquela coisa de fábrica, né? Aquelas negócio retangular. As escolas parecem umas caixas cheias de repartições ali dentro. Então, se você faz esse trabalho, por exemplo, eu citei aqui os cases, mas eu falei o milagre, mas não falei o santo, né? Espírito Santo é um case de melhoria do ensino médio. O Ceará, que é muito divulgado, o case de Sobral, do ensino fundamental. Então você tem exemplos, você tem esse de Sergipe nas ondas do rádio, de se reinventar para continuar oferecendo ensino de qualidade. Um centro de mídias em Manaus, que já levou um estúdio para dentro do sistema educacional. Então você tem exemplos dentro do nosso país, Mari, que são muito bons, mas a gente não conseguiu ainda escalar esses exemplos. Então eu acho que a gente tem um desafio pela frente de escalar as boas práticas, atender o interesse dos nossos alunos, sem esses maniqueísmos de que a educação não pode ser para o mercado de trabalho. A educação pode ser sim, desde que ela permita ao aluno eleger o que ele quer fazer. Então, eu acho que quando você prepara o aluno com uma disciplina de técnica, por exemplo, quando você ensina tecnologia para ele, você está dando para ele a possibilidade de escolher o caminho que ele quer seguir. Então, essa é a educação que eu imagino. Acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, não é fácil o que a gente está vivendo. Não quero entrar em nenhuma questão política, nós estamos no 5º ministro da Educação, que mostra que a criticidade dessa área para o nosso país. Nosso país investe aproximadamente 330 bilhões de reais por ano em educação, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então não é uma falta de orçamento.
É uma falta de projetos consistentes e continuidade, que passa pela valorização do professor. Não tem uma bala de prata, né? Gostaria que tivesse, mas não tem. Valorização do professor, inclusão tecnológica das escolas, adequação dos espaços, formação adequada de preparação do professor e para os alunos, conteúdos disponíveis, conteúdos diferentes, aplicação das metodologias ativas. A gente teve a chance de conhecer uma escola rural no Rio Grande do Sul que trabalha com projetos. A escola dentro da Rocinha, a Zeferino no Sul, e a gente no Rio de Janeiro dentro da Rocinha que trabalha com roteiros de aprendizagem. Cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. Você tem uma outra em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, que trabalha com robótica, com projetos de tecnologia, alunos do fundamental. Então você tem modelos muito ricos dentro do nosso país que respeitam as culturas locais, os saberes locais, introduzem esses saberes dentro da sala de aula e a partir deles você cresce. Então eu tenho a esperança que a gente seja uma sociedade mais equânime através da educação. Se ela não é a pauta mais importante, e digo se não porque tem a saúde, que é extremamente crítica, talvez seja a mais importante do nosso país, porque uma população educada, você faz tudo melhor. Você cuida da tua saúde, você exige melhor do teu governante, você tem maior capacidade crítica de cobrança e de análise da sociedade que você está incluído, você passa a defender melhor os seus direitos, a procurar um trabalho melhor e uma sociedade que se desenvolva. Não tem sociedade equânime sem crescimento econômico, sem desenvolvimento econômico. Então, eu vejo que a conjuntura desses fatores, se a gente conseguir fazer uma mobilização para esta direção. E por que eu digo que eu sou otimista? Porque a educação nunca foi tão pautada. Se você parar para pensar, anos anteriores, a educação não fazia parte da redação dos veículos de imprensa. Estava ali uma vez por mês, alguma coisa da educação, divulgação do resultado do Enem, do PISA, alguma coisa ali que surgia, mas hoje a educação ela é pautada quase que semanalmente. Então o tema se tornou relevante para a nossa sociedade. E eu acho que isso é o ganho que nós temos desse período. Obviamente, temos aí desafios gigantescos, mas não é uma terra arrasada, como costumam pintar. Eu acho que a nossa educação tem muitas coisas boas e a gente tem que olhar para esses bons exemplos e exigir dos nossos representantes públicos que façam realmente acontecer, que deem um salto de qualidade na educação. E pegando o gancho, você está falando sobre educação, o futuro da educação, até queria fazer um convite para quem está assistindo o nosso vídeo, que saiu, né, o nosso estudo, foi um estudo patrocinado também pela Vivo, e que fala sobre 3 macro temas, né, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem baixar, mas é sobre mercado, empregabilidade e educação. Então, para quem quiser saber o que está bombando, o que tem de melhor, o que está rolando em outros países, são 3 estudos que foram super sérios, super bem estruturados, né? Então foi um trabalho muito legal que a gente fez aí a várias mãos, junto com a Mariposa, que foi as responsáveis por toda a pesquisa desse estudo. E agora já se direcionando para o final, Américo, acho que é muito importante a gente olha para tudo isso, ver a quantidade de coisa que tem para fazer, né? Hoje você tem a posição de diretor de uma fundação super importante que está apoiando e fazendo a diferença na educação no Brasil. Mas eu queria que você desse uma visão sua de como é que o indivíduo, uma pessoa que está vendo o vídeo às vezes fala, e eu? Como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso mudar alguma coisa no meu entorno, com as pessoas que eu conheço, ou até mesmo na minha carreira? Eu acho que vá na escola do teu bairro. Visita a escola do teu bairro. Às vezes a gente escuta muito de empresas que, mas eu sou um pequeno comércio, como é que eu vou ajudar a escola do meu bairro? Vai visitar, talvez a sua capacidade de gestão possa ajudar esse diretor a organizar administrativamente aquela escola, que de repente começa a sobrar recurso para fazer as atividades que são críticas. Se envolva com seu filho, comece em casa. Pega a educação do seu filho, vai lá ver o que ele está recebendo de conteúdo, como que ele está aprendendo, o que ele está vendo no seu dia a dia. Converse com os professores. Então, eu acho que existem múltiplas formas, não tem uma só abordagem. Eu acho que se cada um de nós passar a cobrar a educação de qualidade, passar a acompanhar, eu acho que mais do que cobrar, começar a agir em prol dessa educação de qualidade, como é que eu posso contribuir com as escolas do meu entorno? O que está faltando de formação para esses professores? Converse com os professores, escute as dores. Você citou que eles estão... E é verdade, os professores estão com burnout, estão esgotados, porque imagina todo esse período de pandemia, além do lado pessoa física, deles como indivíduos, nas suas famílias, toda aquela tensão, ele ainda tem 30, 40 crianças ali, 30, 40 adolescentes que ele tem que é responsável pelo aprendizado.
Então o nível de tensão é altíssimo. Então, se a gente se engajar na educação, realmente começar a olhar para a escola como uma área pública comum de todos nós, e todos nós somos responsáveis por aquela escola, ela inevitavelmente vai começar a mudar. Tudo que as escolas querem é a porta aberta para a sociedade. Então a sociedade também ir lá na escola, ver o que está acontecendo, apoiar aquela equipe pedagógica, escutar aquela equipe pedagógica, sabe? Fazer eventos com os alunos no final de semana, feiras de ciência. Isso aí tem tanta coisa que a gente pode fazer. A gente está num estúdio, tem uma moçada aqui que manja tecnologia pra caramba. Por que não levar numa escola e fazer uma oficina de vídeo com a garotada? Então, tem a abordagem de todos os tipos. Eu acho que não existe uma única forma, mas se a gente entender que a escola é nossa e que a escola não é aquele prédio ali no bairro onde eu deixo meu filho lá e depois eu vou ver o resultado daqui no final do ano, ela vai mudar. Porque se eu passo a cobrar isso deles, eu passo a acompanhar o que está acontecendo no ambiente escolar, eu posso ajudar a cobrança no sentido positivo, de proposições do que pode ser feito melhor. Um caso interessante, a gente fez um projeto chamado Pense Grande, que era dentro da Fundação de Formação em Pensamento Empreendedor. Nós formamos jovens das ETECs, e as ETECs foram ocupadas no movimento dos alunos. E uma das ETECs foi ocupada em 2 momentos, antes do Pense Grande e depois da formação. E o diretor deu uma entrevista pra gente muito legal, que ele falava o seguinte: antes da formação, a ocupação era: não gostamos da merenda, a gente não gosta como a escola está funcionando. Tá bom, qual é a sua proposta? E os alunos tinham dificuldade de elaborar uma proposta, ou elaborar uma proposta que não eram factíveis. No segundo momento, o que ele comentou de principal diferença, ele falou: América, eles se organizaram em grupos, tinham um representante. Então veio uma comissão dos alunos falar comigo com uma pauta de propostas, debatendo o que eles achavam que poderia ser melhor e como eles iriam contribuir com aquela melhoria. Então mudou completamente o chip daquela garotada, mas simplesmente com uma formação que mostrava que ele é capaz de propor soluções e não esperar que as soluções venham do outro. Acho que a principal mensagem que eu queria deixar da escola é: não vamos esperar a escola perfeita. Vamos construir através da imperfeição da minha escola aquilo que é o melhor que a gente pode obter agora. Se a gente fizer isso, nós já vamos dar um salto enorme. Ai, que lindo isso. E em relação também às crianças, né? Quem tem contato com crianças e adolescentes em casa, tentar desconstruir essa ideia de hierarquia, né? De eu vou cobrar atividade, você não está entregando nota. Não tem necessidade. Acho que pode ser algo muito mais propositivo, uma troca, de tentar avaliar o que a criança ou adolescente está aprendendo, tentar trazer questões e entender um pouco melhor o como pode participar disso e como pode ser uma troca, né? E não ir para aquele lugar que muitos de nós já fomos, que é aquele lugar de medo. De, ai meu Deus, vou olhar meu caderno, vai estar tudo errado. Não, eu fiz isso com os meus filhos também, errei muito com os meus filhos, cobrando eles. Não, a atividade é sua, tem que fazer. E acho que o presente para minha vida foi hoje poder perguntar o que eu posso ajudar. Como é que eu posso ajudar você a ir melhor nas aulas? O que você precisa de mim? Onde eu posso contribuir com você? Tô com dificuldade, vamos estudar junto? Vamos tentar chegar numa conjuntura aqui nós dois juntos para solucionar essa questão? E eu escutei de pais de alunos que não tinham o ensino fundamental completo, e essa menina levava para casa dela, um aluno do Fundamental 2, levava o computador. E o pai falou: eu não sei nem como ajudar ela, mas às vezes eu sento do lado dela só para estimular ela a aprender. Ai, que amor. Então, você acompanhar o seu filho ao largo do desenvolvimento dele. Tá presente, né? Deixa você o celular tá do lado dele, sabe? Desconecta um pouco, né? Pode parecer estranho, eu vim de uma empresa de tecnologia mas a Vivo tem uma chamada de marketing, uma campanha que tem hora para tudo. Então a tecnologia é ótima, mas, cara, desliga um pouco o teu celular, desliga um pouco tuas redes sociais, vai olhar para aquela criança que tá ali na sala, para aquele adolescente, porque ele quer a tua presença. Os adolescentes às vezes dizem que não. Eles vão falar que não, mas ele quer a tua presença, ele quer você perto. Às vezes ele quer... Você não precisa falar nada. É só sentar e falar: eu tô aqui com você. Vamos lá, vou ficar aqui junto com você. Só isso às vezes basta. Então tem hora para tudo, desliga o celular, conecta com ele, com o teu filho, desliga o Wi-Fi, vai conversar. Acho que isso também é uma coisa que a gente precisa resgatar na nossa sociedade, as conversas. Resgatar, se a gente fizer isso começando no nosso núcleo, e não precisa ser famílias, e família, quando eu digo aqui, é a visão ampliada da família, indiferente qual a configuração que ela tenha, porque família é aquele ambiente onde você é acolhido. Então, você também promove a inclusão. Se a gente promover as rodas de conversa, promover os bate-papos,
O famoso jogar a conversa fora depois do jantar, se a gente fizer isso, começar a resgatar, a gente também está alimentando a humanidade nos nossos filhos e nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu, por exemplo, adoro convites para falar com pessoas que pensam absolutamente diferente de mim. Adoro, porque me enriquece demais. Eu aprendo um montão com essas pessoas, elas me ensinam muito no meu dia a dia e me ajudam a pensar melhor os problemas que eu enfrento no meu cotidiano, porque me serve e me guia como uma referência. Américo, sem palavras para esse nosso papo aqui, eu acho que foi tão rico, tão gostoso. Queria deixar esse espaço para você dar uma última convite, enfim, o que você quiser falar. O palco é seu. Poxa, eu adoro falar de educação, falar da 42, tecnologia, coisas assim que eu sou apaixonado, e falar de pessoas. No final do dia, nós estamos falando de seres humanos, no final do dia. E a gente precisa sempre levar isso em conta. Se a gente deixar de humanizar as pessoas e continuar tratando de forma mecanicista os processos, a gente vai se perder no tempo. A gente já vem se perdendo há algum tempo, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Pequeno Príncipe, né? Que quem passa por nós não vai só e não nos deixa sós. Leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. Então, eu acho que esse é o princípio. Cada vida que passa por nós, a gente tem que tocar de alguma forma. Ainda que seja um abraço, ainda que seja um contato, mas a gente tem que tocar de alguma forma. Porque isso é a nossa conexão humana. Eu não consigo imaginar todo esse processo maravilhoso tecnológico que nós estamos vivendo se a gente não conseguisse olhar. Se a gente não conseguir, como seres humanos, nos identificarmos. E não importa as nossas diferenças, as capas que teoricamente nos diferenciam. O que importa é que nós somos seres humanos no final do dia. Eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, né? Eu vi uma vez que na ONU tinham lá 40 e poucos gêneros. E eu gosto do gênero humano. Para mim não importa desses 40 que você escolher se identificar, você para mim é um ser humano que tem que ser respeitado, tem que ser acolhido, tem que ser incluído no processo educacional. A tecnologia está aí para atender os seus desejos, os seus sonhos. E acho que essa é a beleza. A gente, através dessa diversidade, dessa multiplicidade que a nossa humanidade tem, a gente consegue se conectar através da nossa humanidade. Então, para mim, acho que é essa a principal mensagem. Vamos nos conectar. Tira as capas e olha para o ser humano que está do outro lado. Às vezes, basta perguntar o que ele pensa, o que ele quer, por que ele pensa assim. Só isso já vai enriquecer demais o nosso debate e vai enriquecer a nossa escola no final do dia e que a gente consiga efetivamente uma educação melhor. Obrigada, Américo. Obrigada por estar aqui. Mari, prazer enorme. Espero que a gente possa conversar ainda muito mais vezes. E você, muito obrigada por ter chegado aqui. Não esquece de deixar seu like, mandar esse conteúdo tão rico, tão incrível para alguém que você acha que pode fazer diferença. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.